Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vós, passando para mais uma tarde com Deus, com Jesus, uma tarde trazendo uma reflexão para a minha vida e para a vida de cada um que estiver vendo esse vídeo, né? Hoje estarei trazendo uma reflexão sobre o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10, onde Paulo diz que Demas o abandonou, né? Então vamos direto à palavra, né? Assim dizendo. Primeiramente, né? Paulo, para entendermos, né, o contexto do capítulo 4 de 2 Tessalonicenses, né? Vamos entender porque Paulo escreveu a segunda carta. Paulo escreveu duas cartas para Timóteo, né? Primeira carta a Timóteo, depois segunda carta a Timóteo, onde eu estou no capítulo 4. E nessa segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso em Roma, e ali Paulo escreveu essa carta para Timóteo para anunciar a Timóteo, pedindo para que Timóteo continuasse perseverante na fé, perseverando na sã doutrina, firme na palavra do Senhor, firme com Cristo, né? Por quê? Porque com base no versículo 10, nós vemos em outros versículos também, nós vemos que só Lucas permaneceu com Paulo ali, né? Vamos ver para entender o texto, né? Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Paulo estava só com Lucas ali naquele momento. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, né? Até aqui. Então Paulo escreve para Timóteo justamente dizendo que precisa da ajuda de Timóteo, e que nos versículos posteriores nós vemos ele pede para Timóteo, no versículo 13, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, provavelmente naquela época, naquele momento que Paulo estava preso, devia estar um momento frio, né? E Paulo precisava também dos pergaminhos e os livros para ele continuar exercendo aquilo que ele melhor fazia, que era ensinar e se instruir, né? Mas também aqui no versículo 1 do capítulo 4, versículo 2, nós vemos algo muito importante, tanto para Timóteo como principalmente para nós, né? Creio também que Paulo já deixou esse versículo 2 aqui, tanto para Timóteo como para cada um de nós que somos ministros da palavra de Deus, né? Olha que diz. No versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, para que você pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, algumas traduções que eu li também que diz, ensine a palavra, anuncie a palavra. Então Paulo aqui já no versículo 1 e 2, diz para Timóteo, exorta Timóteo a ser perseverante na sã doutrina, na pregação da palavra, anunciando a palavra, seja em qual for a circunstância, qual for o momento, independente de se iam, como diz aqui, né, corrija e repreenda, ou seja, se for necessário corrigir, que corrija, se for necessário repreender, repreenda, né, mas para que o Timóteo não deixasse de pregar a sã doutrina, né? Porque logo mais à frente, no versículo 3, Paulo já diz assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E no versículo 4 ele continua, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Porém, aqui ele já deixa, dentro desse contexto, versículo 3 e 4, ele diz para Timóteo, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo já está dizendo, tanto para Timóteo como para a minha vida, para cada um de vocês que pregam a palavra, né, que tem o ministério, de evangelismo, enfim, de falar da mensagem do Senhor,
para nós que nós devemos ser perseverantes e não deixar de falar da palavra do Senhor. E é por isso até que também eu estou trazendo essa mensagem, principalmente o versículo 2, porque ontem, né, tive alguns comentários, né, e um deles a pessoa me perguntou, mas por que você continua fazendo esses vídeos sabendo que não pode fazer nenhum efeito? Aí foi onde eu falei o versículo 2 no comentário, né, eu falei, olha, eu apenas estou cumprindo o que está escrito aqui em 2 Timóteo, versículo 2, estou anunciando o Evangelho de Cristo. Né? Do que passar daqui para frente já não é mais comigo. Se a semente da palavra cair em terra boa, em terra fértil, der germinar e der fruto, amém, glória a Deus. Mas se também não fizer, eu estou fazendo a minha parte. Estou aqui pregando a palavra, né? Ou seja, falando da palavra do Senhor, né? Sem dizer, eu acho melhor essa parte, né? Porque pregar algo mais complexo, né? Então, no versículo 5, o apóstolo Paulo já diz para o Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, ou seja, seja sério em todas as coisas, né? E faz um bom trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério, tanto, e isso aqui é um recado, não digo nem um recado, uma exortação, para Timóteo, para minha vida e para cada um de vocês que exerce o ministério de Cristo, né? E agora indo lá para o versículo 10, vamos entender por que Demas abandona Paulo, né? Ou seja, pelo que eu pude estar lendo, né, um pouquinho sobre a vida de Demas, ele era cooperador de Paulo, né? E nós podemos ver, eu me lembro agora que Demas aparece em três vezes em 3 livros do Novo Testamento. Colossenses, não lembro agora o capítulo, mas um eu lembro que é Filemão, capítulo 1, do versículo 21 até o 25. E ali em Filemão, né, em suas saudações, no final da carta dele, ele diz que, entre outros nomes que estavam ali escritos, não lembro agora, mas um deles é Demas. Demas está comigo, está cooperando comigo. Então, até ali, naquele momento daquela carta de Filemão, Demas ainda estava no ministério junto com Filemão e aí posteriormente, provavelmente, ou antes, não sei, mas acabou estando junto com Paulo, porque aqui Paulo fala que diz, Demas me abandonou. E por que Demas abandonou Paulo, né? Poxa vida, né? Eu penso assim por mim, se eu estou andando com o apóstolo Paulo, que para hoje nós é considerado o maior apóstolo e evangelista de todos os tempos, né? Foi que mais fez viagens missionárias, né? Pregou, exortou, ensinou, né? E, poxa vida, eu estava ali praticamente dentro de uma enciclopédia ambulante, né? Humana, assim falando, né? Eu ia poder, toda oportunidade que eu tivesse ali ao lado de Paulo e Lucas também, né? Porque Lucas estava com Paulo, né? Foi que ficou com Paulo. E eu ia tentar extrair de Paulo o máximo de informação, o máximo de ensinamento possível diretamente da fonte, né? Nós temos a nossa fonte aqui hoje, escrita, inspirada pelo Espírito Santo através de homens que escreveram, que Deus inspirou homens a escreverem, mas Demas estava com o próprio Paulo, com Lucas, né? Que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, ou seja, testemunhas vivas de tudo que está aqui escrito. Mas ele não soube aproveitar, digamos assim, vou usar esse termo, ele não soube aproveitar a grande oportunidade que ele tinha de, no futuro, talvez, se continuasse ali no ministério junto com Paulo e Lucas, ser um grande também evangelista, discípulo, e talvez até poderia ter tido o nome dele escrito aqui na Bíblia, não como um que abandonou o ministério, mas um que fez algo de útil para o ministério, né? Assim como Timóteo, né? Para quem está assistindo a novela, está acompanhando a vida de Timóteo, né? Mas enfim, né? Então Demas abandona Paulo e como está escrito, por amor ao presente século, por amor a esse presente mundo. Nem o que vencer esse presente século, ou outras traduções, um presente mundo, né? É os prazeres do mundo, né? E que hoje, né? Não hoje, eu digo assim no tempo atual, tá? Mas que nos tempos nossos,
Muitos fazem isso, né? Quantos saem da igreja, saem lá, abandonam o ministério. Não digo aqueles que por motivos pessoais, que só Ele, Deus, sabe, que precisaram se afastar do ministério, mas digo aqueles que se afastaram do ministério na igreja por amor ao mundo, por amor aos prazeres carnais, tá? É desses que eu estou dizendo aqui. Então, assim como Demas, tem muitos que largam o ministério, em que começam até bem, porque Demas começou bem, começou muito bem, aliás, começou com Paulo, começou com Lucas, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, né? E assim mesmo acabou abandonando, deixando de ser cooperador na obra de Deus para estar indo para o mundo, assim dizendo, né? Cedendo às paixões da carne, aos prazeres que o mundo ali naquele momento ofereceu para Demas. Mas quantos tem aí que acabam se entregando aos prazeres, às paixões carnais, aos prazeres do mundo, por amor ao dinheiro, amor a tanta coisa, tantos vícios, né? E aí depois acaba até, de repente, se frustrando com tudo aquilo que ele abandonou e, por misericórdia de Deus, acabam voltando para o caminho de Deus, né? Então, a reflexão que eu quero deixar para a minha vida, para a vida de cada um que está vendo esse vídeo hoje, se você começou no ministério, está no ministério, continue. Poderá vir tentações, poderá vir momentos em que o mundo em si, né, vai te apresentar tanto atrativo, tanta coisa que vai poder colocar você em xeque-mate, ou então vai colocar você assim, a ponto de escolher, ou eu escolho o meu ministério, ou eu escolho a Cristo, ou eu escolho as riquezas do mundo, aquilo que o mundo pode me oferecer, né? Não faça como Demas. Comece e continue firme na tua fé, na tua perseverança. Continue perseverando com Cristo, continue perseverando no teu ministério. Mesmo que tenha tempestades, mesmo que tenha momentos difíceis. Paulo passou por tanta tempestade, por tanto momento, e ele escreveu a carta preso. Ele estava preso no momento que ele escreveu a carta para Timóteo. E mesmo assim ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança de continuar falando do amor de Cristo, falando da palavra de Cristo, né? E é isso e é por isso que eu estou aqui falando da palavra do Senhor. Porque quando nós amamos a palavra, quando nós amamos a Jesus Cristo, nós vamos ter prazer de falar daquilo que a gente ama, né? Às vezes eu falo dos meus filhos para amigos e tal, porque eu amo meus filhos. Mas como ontem até coloquei numa rede social minha, né? Quem é prioridade na minha vida, né? Aí refletindo nessa pergunta, Deus deve ser a prioridade na minha vida. Então quando Deus é prioridade na minha vida, eu vou querer falar dele, eu vou querer anunciar quem é Jesus, quem é aqueles que estiveram com Jesus, aprenderam com Jesus e deixam esses ensinamentos para nós hoje, né? Então, que você que está vendo esse vídeo, né, possa estar refletindo nessa passagem de 2 Timóteo, principalmente o versículo 2 e o versículo 10, né? No versículo 2, você reflita, né, nessa exortação de Paulo para a minha vida e para a sua. Pregue a palavra, anuncie a palavra. Se for necessário você corrigir, que você corrija. Se for necessário você exortar com toda a longanimidade e doutrina, que você faça isso. Mas não tenha medo de pregar a palavra. Eu tive muito medo de pregar a palavra. Eu tive muito medo de falar da palavra de Deus. E hoje eu me arrependo de todos os anos que eu fiquei sem falar da palavra de Deus. Porque independente do que vão pensar ou falar, para mim importa é pregar a palavra. Porque se fazendo isso, eu sei que pelo menos estou cumprindo. Digamos assim, né? Primeiramente aquele mandamento de Jesus fala, não vou lembrar agora o versículo, te peço desculpa por isso, mas que Jesus fala aí de pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo, né? E aqui Paulo vem e nos exorta primeiramente a Timóteo, mas também para mim, para você. Pregue a palavra, anuncie a palavra, seja oportuno ou não deixe de falar da palavra e do amor de Cristo, né?
que é o que hoje em dia, no mundo tão caótico, no mundo tão conturbado, no mundo tão que não tem nada de bom a nos oferecer. E é isso que eu até queria entrar no que Nemas achou que o mundo ali, que os prazeres do mundo poderiam oferecer algo de bom. A Bíblia não relata o que houve depois que Demas largou o ministério como cooperador, né? Mas, independente de o que houve com Demas após ele ter abandonado o ministério, né? Deixa essa lição para nós, né? Que nós não sejamos como Demas, que começou uma boa obra, mas não a terminou, e não a terminou. Que nós possamos ser como Timóteo, o ministro do Evangelho de Cristo, que acredito eu, começou junto com Paulo e terminou, combateu o bom combate da fé. Então que nós sejamos ministros do Evangelho que combatem o bom combate da fé até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que cada um de vocês possam anunciar e apregoar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.